Boa tarde, boa noite. Prazer em falar com todos vocês. Olá, querida. Oi, querida, que emoção. Oi, Lilian. Ai, que bom que a gente conseguiu dar certo hoje com a nossa live, né, Renata? Uhum. Boa noite a todos, todos que estão entrando, todos que vão assistir depois, né? Todos Aham. eles. Eu tô com a minha luz aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada, mas acho que não, deixa eu ver. Acho que um Assim, pouquinho mais baixo para eu ver seu rosto. é que senão eu fico com ela muito ligada. Assim, melhorou. Tá. Tudo bem? Tudo bem, e você, Marta? Também, tudo em ordem. Renata, prazer enorme te receber aqui no meu canal, Entrevistas Inteligentes. E, bom, eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho de você, pode ser? Vou fazer uma apresentação. Oi, Boa noite, Lilian. Tudo de bom. Oi, Lilian. Então, a Renata Molitzas é gestora de processos, especialista em educação cognitiva e mestre em ecologia humana. Muito interessante. Depois você conta um pouco para a gente, Renata, mas eu vou fazer Conta. uma apresentação. Está na área de desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Isso é fantástico, né? Porque é o que a gente Uhum. precisa de sempre, né, Renata? Não é Aham. de sempre, sempre. E a Renata, então, em função disso, dessa apresentação, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente o que, que é tudo isso aqui que a gente contou, um pouquinho mais assim, dessa sua carreira, como que é essa especialização que você tem feito aí, esse trabalho todo. Vamos lá. Então, Marta, antes eu quero agradecer, né, o seu convite. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Tá. Então, agradecer de estar aqui, que para mim é um prazer e estou muito orgulhosa de ter sido convidada por você, pelo Entrevistas Inteligentes, que ter feito, está iniciando esse canal, né, Marta, e já tem feito tantas entrevistas bacanas, diversificadas, então, para mim é um prazer. Oi, Lu. É, é engraçado que o pessoal vai entrando, né, Marta? Ai, ai, ai. Muito legal. Vamos lá. Então, É, educação cognitiva, ela é um processo de construção de conhecimento. É uma especialidade voltada para a forma como o indivíduo pensa e Tá. como ele aprende. Na verdade, então, por exemplo, professor, de forma geral, a gente está mais focado nos saberes, não é? Então, ensina os conteúdos. Quando você faz uma especialização em educação cognitiva, o teu foco, o teu objetivo vai ser justamente o aprender a aprender. Como é que será que a gente aprende do ponto de vista cerebral e encefálico, né? Quais são os caminhos que as informações entram na gente a partir dos 5 sentidos e seguem esse caminho dentro do cérebro do ser humano, né? Então, a educação cognitiva tem esse objetivo e esse é a base de trabalhar com a educação cognitiva. Portanto, ela vai ter um foco em tomada de decisão, em solução de problemas. E isso tudo é tão interessante porque, se você for ver, hoje em dia, com a pandemia, a gente vai chegar a isso no final, mas só uma pitadinha do que eu quero dizer é o seguinte: ter estudado a educação cognitiva lá no começo, para mim fez toda a diferença, porque foi o que apresentou para mim a importância do sistema encefálico, do sistema cerebral, para a gente aprender. Então, independente do conteúdo que se aprende, existe o caminho que acontece dentro da nossa cabeça, entendeu? Então, são justamente essas funções cognitivas, as funções cerebrais, né, as funções executivas, como a gente conhece, que serão estudadas. E no final das contas, entra ano, passa ano, veio a BNCC e veio a pandemia, e aí hoje em dia a gente tem as soft skills, né, que são as habilidades do comportamento, mas que a gente vai falar mais para frente. Né? Então, a educação cognitiva é por aí.
Renata, você sabe que você falando assim, tá me lembrando o meu curso de geografia que eu terminei há pouco tempo, que a gente falava muito isso. Justamente eu tive essas matérias, né? Que é Aham. como você faz, porque mudou muito, né? Muito, muito, é. O mundo, enfim, não é mais aquele tradicional do professor e colocar a matéria exposta lá na frente da classe. Tem uma complexidade muito grande. Eu acho que tem, assim, acho não, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Tem tudo a ver. Mas agora, Renata, então você falou BNCC, explica um pouco o que que é isso e depois eu queria te falar, porque até porque, como eu fiz o curso, eu acho legal as pessoas entenderem, porque eu fiz o curso e tomei um pouco mais de conhecimento, né, sobre isso, mas aí nem todo Uhum. mundo Com sabe, né? certeza. Vamos falar sobre isso, sim. E só para finalizar, então, só um minutinho. Desculpa. Opa, o negócio aqui tudo para de funcionar, é uma coisa, né? Então, Ao vivo, ao vivo é assim, né? é. Então, é interessante esse negócio da educação cognitiva, porque logo depois eu fui fazer meu mestrado. E o mestrado acabou sendo em ecologia, e a minha linha de pesquisa foi ecologia humana. E foi também um universo que eu desconhecia, né? Essa questão da ecologia humana, e acabou entrando num momento que a sustentabilidade virou a palavra e a bola da vez, né? Isso eu estou falando já há uns 10 anos ou mais, né? Então, é interessante porque quando a gente fala de educação cognitiva, a gente está falando de uma educação integral, né? De uma educação que vai auxiliar o indivíduo. Uma vez ele aprendendo como ele aprende, fica muito mais fácil ele aprender qualquer conteúdo, porque o pensamento já foi treinado para isso. E treinado como? A partir dessas habilidades, né? Pois é, a BNCC é o seguinte, começou por volta de 2015, de 2015 para cá eles começaram a fazer os trabalhos, os estudos tal, só que da onde partiu isso? A Base Nacional Comum Curricular, que colocou 10 competências, habilidades que as pessoas, no caso alunos, precisariam desenvolver ao longo da sua história acadêmica, desde o ensino fundamental, passando pelo médio e chegando na vida adulta, já focado, portanto, no profissional, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela teve várias críticas, não é? Mas, do ponto de vista das competências, foi uma evolução, porque apenas as pessoas que tinham um olhar mais complexo e completo a respeito da aprendizagem compreendiam que aprender não se trata só do cognitivo e dos saberes, mas também fundamentalmente das habilidades comportamentais. Então, e por que chegou a BNCC falando dessas 10 competências? Justamente porque eles se balizaram nos Big Five, e aí eu sou obrigada a falar o que são esses Big Five, né? Então, Big Five foi um trabalho realizado por psicólogos, justamente olhando fatores de personalidade que todas as pessoas, grosso modo, têm, né? Esses fatores, eles aparecem um pouco mais para um pouco mais para outro, então a gente tem, são 5, a gente tem extroversão, amabilidade, abertura ao novo, enfim, são os 5 que agora não me vêm na cabeça. A questão da equalidade, da instabilidade emocional e de você poder, de alguma forma, autorregular essa emoção. Então, isso tudo já estava nesse Big Five, né, dos psicólogos. A partir disso, começaram a ter uns estudos, e esses estudos não ficaram só por conta da área da psicologia. É claro que 2 áreas fundamentais começaram a se interessar: educação e recursos humanos. Aí já estamos falando, portanto, do mundo corporativo, né? A partir do Big Five. E aí eles começaram a entender aquela ideia de capital humano. Que se a gente for olhar desde a história, você com certeza conhece bem essa questão da evolução,
da Revolução Industrial, das revoluções que a gente vem passando e tudo mais, o ser humano, o indivíduo, Deu uma travada. Eu acho que travou. Deixa eu esperar a Renata entrar de novo. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?